Numa igreja encontramos o cenário da nossa fé. No altar celebramos. No confessionário nos reconciliamos, mas é no banco da igreja que partilhamos nossas experiências mais íntimas com Deus. É ali que testemunhos se tornam histórias de vida, onde a comunhão se fortalece e a esperança se renova. Bem-vindo ao lugar onde a jornada espiritual se revela, e tudo será revelado aqui, comigo, no banco da igreja. Shirley, tudo bem? Oi, tudo jóia. Ei, graças a Deus você pôde vir, que a outra menina faltou. Chegue, quer tomar um... eu tava... Chega aqui, ó, você vai sentar aqui. Eu vou tomar um golinho d'água. Bora tomar, eu também vou tomar mais. Eu tava na reunião das crianças na escola, eu disse, meu Deus, coisa da escola de novo. Ele vai dizer assim, essa menina tá mentindo. Não. Falar aqui da sua experiência, da sua graça alcançada com Santa Rita. Não só, assim... transmitido por você, mas por todo mundo que lhe conhece, é algo que lhe emociona muito. Muito. E é algo que você assim tem muito carinho por isso, né? É uma coisa assim muito importante que mudou a sua vida, a sua forma de pensar. Completamente, né? Mas nos diga, o que é que isso tudo fez na sua vida? O que é que mudou? Sua fé aumentou? Aumentou infinitamente. Nossa, para mim é muito difícil até falar sem me emocionar, né? Como eu falei aqui para vocês no começo, se for cortar choro eu nem falo. Porque a minha experiência com Santa Rita, ela é incrível, porque eu sonhava em ser mãe desde pequena, desde pequenininha. E eu lembro que a gente, criança ainda, fazia aquelas brincadeiras de caderno, de contar quantos anos ia casar, quantos filhos ia ter. E eu sempre torcia para que quando desse assim, né, quantos filhos ia ter, que desse de 3 a mais. E eu ficava nessa esperança, eu vou ser mãe, eu vou ter muitos filhos e tudo. E aí, infelizmente, quando eu cresci, que eu resolvi, né, ser mãe realmente, aí eu me deparei com vários empecilhos de ordem, né, fisiológica, e recebi um diagnóstico de infertilidade. E isso foi um baque muito grande na minha vida. Porque eu ficava pensando, como é que eu posso ter um desejo desse tão grande de ser mãe, se esse desejo não vai se realizar? Deus não colocaria isso no meu coração se Ele não quisesse que eu fosse mãe. Mas a minha fé se abalou várias vezes, com certeza. Porque a gente é humano, né? E aí a gente fica duvidando, a gente fica com raiva. Só que aí depois eu botava o pé no chão, eu escutava as pessoas em volta que torciam por mim, que sabiam o quanto eu queria. E aí eu me voltava de novo a Deus. E aí foi quando eu me apeguei a Santa Rita. E eu disse a ela, Santa Rita, a senhora que é a santa das causas impossíveis, a senhora vai fazer isso por mim. E eu sei que eu vou conseguir. E aí eu me apeguei com ela com toda a fé. E como diz Tiago, né, a fé sem ação ela é morta, né? Então não podia só esperar. E aí eu comecei a correr atrás de inúmeros tratamentos, de ver realmente o que estava faltando, o que estava me impedindo, e foram cirurgias. Foi uma perda gestacional muito dolorosa que eu passei também. Precisei fazer uma cirurgia na qual perdi uma trompa, e aí dificultou mais ainda a minha vida. Mas eu disse, eu não vou parar, eu vou conseguir. E no final das contas a gente chegou na situação de ou adota, ou tem a possibilidade de fazer uma fertilização, né, in vitro. E eu disse, fertilização não tenho condição, não tenho dinheiro para isso. É caríssimo, né, muito caro fazer uma fertilização. E como para Santa Rita nada é impossível, na mesma semana quase que eu me vi nessa possibilidade de fazer, né, que me veio essa proposta da fertilização, a minha avó materna, que ainda era viva, ela resolveu que ia vender a casa dela, ainda em vida, e já partilhar com os filhos. Porque ela disse que não queria que depois que morresse, ficasse
essa incumbência para os filhos. E ela colocou a casa dela à venda, e a casa dela foi vendida muito rápido. E aí, quando veio a parte da minha mãe, ela dividiu a parte dela com os 2 filhos, que sou eu e meu irmão. Então, assim, sem ninguém saber, aquele dinheiro veio parar na minha mão. E eu consegui fazer o procedimento que precisava. E aí o medo é um investimento altíssimo, mas é um tiro no escuro, né? Porque você nunca sabe se vai dar certo ou não. É uma tentativa, né? Tem 50% de chance para os 2 lados. E essa tentativa podia arcar em ainda mais custos, porque se sobrassem óvulos fertilizados, você tem que manter, você tem que pagar por eles e tudo. E a gente ficava, meu Deus, eu quero a minha filha, mas eu não tenho condições de arcar com o custo e tudo. Mas foi tudo tão perfeito que veio uma criança de 10 óvulos, apenas um sobrou. E veio a minha filha perfeita, maravilhosa, e que não me trouxe custos, só me trouxe bênçãos, só me trouxe alegria, e trouxe a melhor coisa para mim, que foi ser mãe. E eu agradecia tanto a Santa Rita. E quando eu tive o meu positivo, eu passei a fazer não uma novena para Santa Rita. A minha novena não durou 9 dias, foram 9 meses, todos os dias. Quando eu ia dormir, eu colocava as mãos na minha barriga e eu fazia a oração de Santa Rita para ela. E eu não tive nenhuma intercorrência durante a gestação. Foi uma gestação incrível. Eu trabalhei até o dia dela nascer. E ela é uma criança saudável, uma criança incrível, educada e super devota a Santa Rita. Ela até hoje, ela diz assim, Ritinha, ela chama de Ritinha, ela tem uma intimidade tão grande com Santa Rita, que eu digo que é porque ela veio das mãos de Santa Rita. Santa Rita, é. Então ela tem essa intimidade com ela porque ela veio dela. E aí a minha história, se não bastasse isso, que já para mim já é grandioso demais, a minha história, né, de infertilidade, não pode ter filhos e tal. E aí Sofia, com 2 anos e meio, eu descobri que estava grávida naturalmente. E aí parecia que era Santa Rita dizendo assim, tá vendo? Você pode, você consegue. E ela me deu o meu presente, que foi Sofia, que ela me deu, né? Porque eu fui atrás e ela fez com que eu tivesse. E depois ela me deu o meu milagre, que foi o Caio. Porque eu não poderia engravidar naturalmente. Eu já não tinha uma trompa, a outra eu já tinha feito cirurgia, era toda danificada, mas ele veio naturalmente. Então, para mim, ele é um milagre. Um milagre. E eu até brincava, quando a gente foi fazer ultrassonografia, quando eu estava grávida dele, que para descobrir, né, se era menino ou menina, o médico disse, já tem nome? Quando ele disse que era um menino, eu disse, Highlander. Porque eu não sei como ele veio, mas ele veio. Aí depois eu contei a história, ele ficou rindo. Pois é, e aí eu tenho esses 2 milagres de Santa Rita na minha casa, que se chama Sofia e Caio. Você falou aí de muitos adjetivos de Sofia, faltou dizer que Sofia é muito bonita também. E Caio, 2 meninos bonitos, 2 filhos bonitos. E Caio também é uma criança fantástica, comunicativo, uma criança maravilhosa. E assim, eu não tenho, eu era até assim envergonhada de não ter dado esse testemunho ainda. Apesar de eu ser professora, de falar na frente, né, de sala de aula e tudo, mas aqui nas missas, né, da coroa, nos dias 22 Sim, e tudo, eu não me sentia ainda assim, eu ficava com vontade de falar, mas eu ficava com vergonha, eu dizia assim, meu Deus, eu vou ali pra frente, eu vou falar com todo mundo me olhando, não vou conseguir. Quando você me fez esse convite, eu disse, caramba, é Santa Rita puxando minha orelha, dizendo, mas rapaz, você ainda não foi lá dizer sobre isso? Mas é porque o banco a gente fica mais à vontade, né? A gente olhando a gente acha que é só nós 2 aqui, mas tem a produção, tem um vídeo que vai viralizar. Assim, eu me solidarizo com você nessa questão de toda da sua trajetória, né? Que Santa Rita obrou esse milagre, né?
com você. E você falando aí, eu fiquei emocionado porque lembra também um pouco a minha trajetória dentro da minha família, dentro do meu matrimônio, né? Que, assim, em outro momento, talvez eu conte um pouco da minha história. Eu também sou estéril. Mas graças a Deus hoje eu tenho uma família, uma esposa, 2 filhos e uma neta. Então, Deus nos dá caminhos diferentes para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. E Ele permite que a gente, como cristão, alcance tudo aquilo que a gente tem um sonho ou algo que a gente almeja na nossa vida, né? Eu sempre costumo dizer, se não fosse Deus na minha vida, eu não tinha uma família. E graças a Deus eu tenho. E você, mais do que nunca, na intercessão de Santa Rita, hoje tem 2 meninos que eu conheço, 2 meninos bonitos, né? Então, assim, o quanto é bom a gente buscar e acreditar, né? Porque você não tinha nada, mas só tinha fé. Só fé. Que eu acho que isso daí já... Que é tudo, né? Nada é mas tudo, você né? não, você, se não tivesse a fé, realmente você não tinha nada mais. Eu tinha fé e tinha muitos amigos e muitas pessoas que torciam por mim, que oravam junto comigo, pediam junto comigo a Santa Rita, que eu tenho pessoas assim que eu não tenho nem palavras para agradecer, né? O tanto que intercediam também, o quanto que colocavam meu nome nas orações quando pediam para Santa Rita, e isso faz toda a diferença. Shirley, e o interessante é que Santa Rita também tinha 2 filhos, né, da qual ela rezou muito na vida dela, né, o testemunho de Santa Rita, ela rezou muito por esses filhos. Então, assim, como mãe, Santa Rita como mãe não lhe abandonou, fez com que você tivesse também sua família. E como a própria Nossa Senhora, né, que muito nova deu o sim dela para ser mãe do nosso Salvador, para construir junto com José, que não era o pai biológico de Jesus, mas também aceitou. É como eu digo, os caminhos Deus é que nos dá, né, para onde a gente vai chegar. Shirley, com essa experiência, essas benéficas de Santa Rita, com essa graça alcançada, sua fé naquele momento, antes de tudo isso que você conquistou, e sua fé hoje, ela teve oscilação assim, depois que você alcançou a graça, ela aumentou ou é a sua fé a mesma aquela lá do início, quando começou, do sofrimento? Porque você falou que muitas vezes a gente duvida, questiona. Olha, eu acho que o cara que mais brigou com Jesus foi eu, de questionar, sabe dizer por quê, né? Mas sempre assim, resoluto, né? Confiando, mas questionando, porque isso faz parte do cristão, né? Eu sempre digo que todo cristão tem o seu Calvário, o seu Gólgota, como você teve também, mas a gente sempre está com aquela fé que a gente vai passar aquela barreira, e isso é que nos difere daquele que não acredita. E muitas vezes, quando a gente está com alguma dificuldade, a gente tem essa tendência a questionar, né? A gente questiona demais o porquê, e a gente diz, mas fulano foi assim, foi diferente, Senhor. Eu busco a Ti, Senhor, eu estou toda hora tentando lhe agradar. E por que assim? Porque só Ele sabe do que a gente necessita, do que a gente tem que passar na nossa vida. O tempo certo. O tempo certo, que no tempo dele não é o nosso. A sua fé, ela aumentou, permaneceu aquela do início? Como é que ela... Eu acho que ela aumentou bastante. Eu acho que quando a gente tem a prova, né, a gente tem as certezas daquilo que a gente correu atrás, daquilo que a gente orou, né? Quantas vezes eu olho assim, eu digo assim, nossa, eu lembro das vezes que eu orei para ter tudo que eu tenho hoje, né? Então, assim, hoje a minha fé, não que eu não duvide de vez em quando, a gente ainda duvida, mas não é mais como antes. E até nas pequenas coisinhas do dia a dia, eu vejo a presença de Santa Rita e eu gosto de falar que foi ela. Sim. Né? Eu gosto de falar para as pessoas que estão próximas. Quando acontece, nem que sejam as mínimas coisas, eu gosto de dizer que foi ela. Porque é um testemunho, mesmo que seja ali pequenininho para uma pessoa só ouvindo. Mas eu estou fazendo uma obra na minha casa
E esses dias tinha um pedaço da casa que estava destelhado. Antes de ontem, desse dia bem chuvoso, aí começou a chover. Aí meu esposo disse: minha nossa, tá chovendo, vai molhar todo o telhado. Ai, era bom que parasse. Na mesma hora eu pensei assim: Santa Rita, por favor, não deixa molhar meu teto inteiro, não deixa estragar a obra que já começou. Santa Rita, faz essa chuva cessar. Santa Rita, conversa com São Pedro. Não deu 5 minutos, a chuva parou e não choveu mais durante a noite. No outro dia, meu marido disse assim: nossa, que sorte, né? A chuva parou rapidinho. Eu disse: não foi sorte não, foi Santa Rita. Foi Santa Rita, foi fé. Ela conversou rapidinho, né, com São Pedro. Foi rápido, mas eu acredito que nessas pequenas coisas exatamente, é nas pequenas coisas. E outra coisa, você falou que o quanto você rezou e pediu e orou para que você tivesse o que tem hoje. E hoje é só agradecer, né? Exatamente. Eu tenho feito esse exercício geralmente eu agradeço na comunhão. Eu faço a minha comunhão, muitas vezes ela é dividida. Eu recebo a comunhão e dedicar a algumas pessoas, e também tenho esse momento de agradecer, sabe? Tem hora que eu só faço agradecer, eu não quero mais nada daqui para frente. Claro que a gente tem a hora de pedir, né? Mas a gente agradecer e orar pelo que tem, como você disse, pela toda a sua conquista. Mas é nas pequenas coisas que a gente vê o quanto Deus opera na nossa vida e quanto a intercessão de Santa Rita e de algum santo que a gente é devoto faz diferença na nossa vida. Porque eu costumo dizer, olha, o mundo está tão virado, que às vezes eu fico me perguntando, para a gente cristão tá difícil. Os erros estão tão banalizados. Né? Para a gente cristão tá tão difícil. Eu fico imaginando para quem não crê, não tem a esperança, né? Não tem a esperança de Justino, né? Que fez um vídeo aqui com a gente da vida eterna. Quer dizer, que coisa bacana, né? Você sempre tem uma esperança muito positiva aí daquilo. Shirley, hoje toda a sua família hoje dentro da igreja, buscando, todos são devotos de Santa Rita, você tem influenciado todo mundo positivamente. Todos. Inclusive a minha avó, que foi por causa dela, né, que eu consegui, a partilha da casa, ela era tão devota também a Santa Rita, ela morava no Rio de Janeiro, mas alguns meses de maio, às vezes ela estava por aqui, e ela sempre vinha, mas quando ela não estava, ela fazia questão de participar fazendo a oferta dela. Sim. Então, todos os meses de maio, ela mandava uma oferta e dizia para minha mãe: Mimi, olhe na sua conta, eu botei tanto que é para você levar lá para a igreja, que é a oferta para Santa Rita. Não esqueça, porque senão Santa Rita vai ficar chateada. Então, assim, a minha fé em Santa Rita, ela também abraçou toda a família. E os meus filhos crescem com essa certeza que Deus Santa Rita é a nossa protetora. A nossa protetora, não é só nossa padroeira, ela é nossa amiga. Que bom, que é nossa amiga, que ela pode interceder com certeza pela gente, né? Quando eu falei, né, que quando eu era jovem, que fazia as brincadeiras e que torcia para dar 3 filhos a mais, eu tive 2 gestações que eu perdi. Mas aí eu digo que o meu pedido também foi atendido, de ter de 3 filhos a mais, porque eu tenho 4. Eu tenho 2 aqui comigo e eu tenho 2 lá no céu. No céu. Mim, que inclusive Sofia sabe, Caio sabe da existência dessas massa. 2 crianças. E ela um dia desse fez um desenho do Dia das Mães, aí disse: mãe, tá aqui. Você, o papai, eu e o Caio, e aqui em cima tem 2 estrelas que são os meus irmãos. Rapaz, não acredito não. Foi mesmo, Sheila. É incrível. É incrível. É incrível. As coisas então, de Deus, 4 filhos. Você tem isso a filha já motivada por isso. As crianças falam por Deus, né? Como os anjos, né? Isso daí eu não tenho dúvida de que foi algo que veio do céu para você no Dia das Mães. Com certeza. Shirley, olha, a gente muito feliz de você ter vindo, viu? Porque também estou muito feliz de você ter sempre, de todo mundo que fala das conquistas com Santa Rita, né? Das graças alcançadas, fala muito das suas, né? E realmente é muito emotivo e algo muito concreto para a gente que serve como exemplo. Então, assim,
Hoje, a mãe que está com essa dificuldade, eu tenho vontade de ser mãe, né? Se apegue com Santa Rita aqui, que é a santa das causas impossíveis. E que não só assim, né? Porque assim, se eu não tivesse conseguido Sofia, eu teria adotado uma criança e seria minha filha do mesmo jeito. E teria a família do mesmo jeito. Exatamente. Então, assim, não importa, como você disse o seu exemplo, a família vem. Quando a gente tem vontade, Deus não coloca no nosso coração um desejo tão bonito desse. Se não for para concretizar. Não é verdade, é verdade. Né? Não, assim, o seu desejo de estar contrito com ele e com a família é algo que eu acho que motiva muito a Deus, muito mais, né, para ele realizar na sua vida. Muito obrigado, viu, por ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que é exíguo, você sempre na aula ali e tudo mais. Mas em outro momento a gente conversa mais. Porque se a gente for conversar aqui, a gente tem conversa para muito tempo, né? Isso aqui é só a grande graça. A grande graça, mas tem as satélites, né? Com certeza. É isso aí. É no dia a dia. E amiga, obrigado, viu? Obrigada a você. Eu tenho só lhe agradecer. Que Deus lhe abençoe cada vez mais. Amém.